começando mais um episódio do Vem Aí, esse podcast de inteligência artificial da NVIDIA. Jomar Silva, aqui ao meu lado, co-host aqui, Já tô em casa. velho de guerra aqui junto com a gente, também curador desse podcast, né? O Jomar é Sim. que está trazendo para a gente todos esses grandes cases que vocês estão conhecendo aqui nessas nessas 7 temporadas do podcast, né, Jomar? Prazer ter você aqui com a gente de novo. Prazer estar aqui. Tem mais uma fila de startup querendo vir, viu? Pois é, até porque são quantas já no Inception? São quase 1.200 já Pô, na tem América chão. A Latina. gente deve ter contado o quê? Umas 35 histórias aqui? Perdi a conta. Tem chão, Tem dá pra show. fazer muita coisa. Bom, a gente tem falado bastante nessa temporada, né? Acho que o grande hit dessa temporada tem sido análise de imagem utilizando inteligência artificial também, né? Vamos contar mais histórias relacionadas a isso agora, né? Sim, mais um caso de uma empresa bem legal que trabalha com isso e tem uma particularidade que eu adoro. Eles estão num lugar que a gente não está acostumado a ver startup no Brasil, ao vivo de Manaus. Vamos lá, ao vivo de Manaus, Rufo Paganini, CEO e fundador da Getter. Prazer ter você conosco, Rufus. Olá pessoal, uma alegria estar aqui. Sou um grande fã aí da NVIDIA, deste canal, de tudo que vocês têm comunicado aí. Agradeço a honra aí desse convite. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito bacana. Vai sim, ó, para começar, vamos apresentar quem é o Rufus, né? Ou melhor, vamos deixar ele se apresentar. Né? O que você já fez, Rufus, aí, Rufus, no seu histórico aí? Onde você já trabalhou? O que você já experimentou? Onde você já... tipos de tecnologia que você já experimentou, já começou a desenvolver? Pergunta bem ampla, né? Uau, foram muitas emoções, né? Quase 30 anos escovando os bits aí, massageando os dados, aí como eu gosto de falar. E eu lembro que comecei a programar lá atrás, com 11 aninhos, com 14 consegui meu primeiro trabalho. Sentei na mesa do computador na empresa de software e não tinha mouse, era só Linux, caractere, me senti dentro da Matrix. E aí foi aquele choque de não ter janelas, o Windows na década de 90 ainda. E de lá para cá foram muitas coisas interessantes aí, viu, pessoal? Trabalhei em algumas grandes empresas, mas empreendo já há 20 anos, né? Então, sou um empreendedor serial e nos últimos 12 com inteligência artificial. Então, eu criei algumas empresas com alguns produtos aí para resolver grandes desafios aí do setor de varejo, educação, até coisas bancárias. E hoje temos tido uma atenção especial para a indústria, né? Para melhorar aí a produtividade, a segurança, com um monitoramento, uma predição de possíveis acidentes e de oportunidades de performar mais na operação, né. Ele não contou uma história, ô Jomar. Ele foi finalista aí do programa, né? Meet the Draper. E quem vem a ser Mr. Draper? Tim Draper, né, investidor de capital de risco americano, o cara, ele só investiu em empresas do tipo, um dos primeiros investidores do tipo Tesla, Skype, Hotmail, Baidu, SpaceX, Coinbase, comprou mais de 30 mil bitcoins em 2014, ali deu um problema, a gente também entrevistou ele aqui uma vez para um evento que a gente estava fazendo de criptoeconomia, mas é um cara super bacana, eu imagino que essa experiência foi bem legal aí também, né, Rufo? Ah, foi demais, né. Nós temos essa síndrome aí do cachorro vira-lata no Brasil, mas na verdade eu não tenho dúvidas, a gente tem criado coisas incríveis aqui, alinhadas com o estado da arte global, de potencial de alcance do mundo, e esse foi mais um exemplo, né. Houve todo um processo seletivo aí, com centenas de startups no Brasil, e fui selecionado para representar o país nessa imersão no Vale do Silício, né. Então, uma startup de cada país, de alguns países selecionados, e foi incrível, assim, né, uma visibilidade de mais de 25 milhões de pessoas, emissoras globais, assim, e o Tim é um cara visionário, assim, ele acredita muito na inteligência artificial, ele tem várias ondas de investimentos também em blockchain, em outras tecnologias bacanas. Foi um momento de muita troca relevante, né. Levar a nossa tecnologia Eu para o mundo, eu acredito demais nisso. eu eu estava no dia que eles ganharam Ah, a é? eliminatória brasileira aqui, eu estava lá, foi num evento aqui em São Paulo, e eu estava lá, assisti o pitch e tal, estava na torcida lá, Boa. fiquei feliz. Boa, boa. Bom, vamos falar um pouquinho então, né, das soluções aí da Getter, mas tem uma que me chamou bastante atenção. Vocês estão no Amazonas, né, vocês estão em Manaus, como o Jomar falou, e vocês têm alguns projetos inovadores aí de impacto social que, cara, o fato de vocês viverem nessa realidade faz com que vocês pensem também em soluções locais, mas que podem ser aplicadas globalmente, né? Perfeito. Vim para cá, abracei as primeiras árvores, né, mergulhei nesse ambiente de rios, o maior rio do mundo, esse lugar me cativou. E aí comecei a conhecer comunidades ribeirinhas, indígenas, a realidade da bioeconomia, né, é uma riqueza infinita. E a gente trabalhando aí com as maiores corporações do mundo, fazendo alta tecnologia na prática, e o pensamento foi muito claro, o que que a gente pode fazer por esse lugar?
E aí descobrimos um grande problema. Hoje o Brasil, ele produz castanha, né, a gente tem o extrativismo, né, a castanha no meio da floresta é extraída ali, né, sem nenhum tipo de degradação da floresta, porém a gente fere na qualidade e não consegue exportar. E aí a Europa hoje não tem aceitado por nossa qualidade da castanha, um fungo contamina a castanha. Nós temos uma máquina que faz uma descontaminação desse fruto com uma luz UV, uma técnica avançada e junto com o IA avalia o tamanho da castanha, as características, a qualidade dela. É um projeto junto com a FINEP, né, o Ministério da Ciência e Tecnologia está conosco, junto ao consórcio de parceiros, né. E um segundo projeto muito interessante é para ajudar a manter a floresta em pé, né, que é um dos maiores problemas aí que a gente vive como mundo, na verdade, né, são 14.000 hectares desmatados por ano, é um absurdo. A gente não pensa nisso no dia a dia, mas eu descobri que quando é apreendida uma carga desmatada ilegalmente, tem que auditar qual que é a espécie dessa madeira para avaliar se ela é possível de ser extraída ou não, por exemplo. E os policiais, quem faz essa aferição, não tem esse conhecimento botânico. Então nós criamos uma inteligência artificial que se tira uma foto de um pequeno pedacinho da madeira e é tipo um face recognition da espécie da madeira. Ela tem tipo um fingertip, tipo a nossa biometria na estrutura interna dela. Você tira uma lasquinha e consegue com o celular, com processamento local, dentro do smartphone, no campo, sem internet, fazer essa classificação de espécie. Então, 2 projetos que a gente tem muito orgulho e que tem uma perspectiva aí de gerar muito impacto nos próximos anos, né. Que legal, né? A gente estava nesse projeto primeiro aí da qualidade da castanha, você me contou que esse mercado era dominado pela Bolívia. A Bolívia já tinha aperfeiçoado essa técnica, agora vem o Brasil e dá o contra-ataque. Já estamos vendendo mais? E já tem mais impacto também na população ribeirinha, assim, em termos de emprego gerado, de renda gerada? Olha, a gente tem hoje, um grande parceiro, um dos principais produtores de castanha na região, então ele impacta aí centenas de famílias e comunidades. E o que que acontece? Quando essa usina de castanha não consegue vender para fora por essa barreira regulatória, ele acaba tendo que espremer no preço, na compra do É. ribeirinho, do indígena que extrai da floresta. Quando ele consegue destravar essa venda internacional, naturalmente ele negocia bem, toda a cadeia é beneficiada. Então a gente tem todo um processo de certificação junto ao CBA, né, uma organização especializada com laboratórios que avalia a qualidade da castanha pós a técnica. Então estamos no processo de ramp up aí bem interessante aí que promete gerar um impacto legal. Cara, mas como que é treinar esse policial também que vai vendo ali né, a questão da árvore ali? É o equipamento, como é que é esse equipamento? É o próprio smartphone que ele tira a foto ali e fica tudo local? Bom, nós criamos um kit, então é uma maletinha, tá, que tem um smartphone, uma câmera que amplifica o potencial da câmera nativa do smartphone e tem algumas, ferramentas que facilitam tirar essa lasquinha da madeira, tá. E aí, então, ele tem um procedimento de um treinamento rápido, ele faz esse procedimento e, com isso, consegue tirar foto e fazer a classificação. E é interessante que não é restrita à aplicação de controle de extração de extrativismo ilegal. Pode também aplicar para fazer um mapeamento, um inventário florestal, entender quantas unidades de floresta de cada espécie, fazer a medição do diâmetro dela e a caracterização do crédito de carbono produzido. Então, diversos tipos de negócio podem se beneficiar dessa tecnologia, né. E é a partir da mesma coisa, né, Geomar? A gente já tá vendo tanta aplicação, assim, eu nunca imaginei que uma árvore tinha impressão digital Pois desse é. jeito. Visão computacional de novo, né. A gente falou mais cedo em outros episódios, na verdade, sobre a potencialidade de que a câmera vira um sensor universal, né. Então, a partir do momento que a gente usa visão computacional e IA, praticamente você consegue rastrear, monitorar, e observar qualquer coisa, usando diretamente a tecnologia. Uhum. Ele estava me contando vários casos de uso, assim, né, hoje a gente bom, se você está acompanhando a temporada, você está vendo vários casos de uso aí de imagem de visão computacional, e a gente acabou de contar uma bem específica ali da área dele, mas tem uns outros casos que ele me contou também de mineração. Conta do caso da Samarco para o pessoal, Rufo. Ah, essa marca é uma parceira aí de longa data, a gente tá com uns anos de relacionamento e tivemos cases aí que foram premiados no maior evento de mineração da América Latina, com 60.000 pessoas, foram cases muito interessantes, né. Então, esse tipo de negócio, ele tem alguns desafios, e um deles é a segurança, né. Então, por exemplo, cargas suspensas, eles fazem, a carga de estruturas pesadas, né, com caminhões multi, né, que tem uma espécie de gancho, e se alguém passar naquela região de embaixo da carga, tem um risco de uma queda e até uma fatalidade. E sempre é um desafio
o monitoramento disso, né? Sabe como que são pessoas, né? Elas desviam os procedimentos por natureza. Então, se tiver uma auditoria disso em tempo real, com a câmera e a tecnologia embarcada nesse caminhão, com sinais sonoros e até travar o MUC, além de coletar uma evidência dessa ocorrência, enviar para o responsável de segurança, ter indicadores e, com isso, fazer ações preventivas para evitar novos desvios comportamentais, a gente consegue reduzir significativamente eventuais riscos. A mesma câmera é interessante que ela pode ser usada para outros fins. Ela está observando a carga e observa as pessoas, se elas estão com todo o aparato de segurança, né, os equipamentos individuais, EPIs, se o procedimento está correto e assim por diante. Então, isso é um case, mas para você entender o poder da inteligência artificial, agora a gente está num processo de rollout, de expansão lá, olhando para as cozinhas industriais. A gente É não isso que eu ia imagina, mas comentar, uma porque essa parte que cozinha você contou desculpa, é que essa parte que você contou, a gente já viu esse caso de uso aqui em outros lugares, eu ia falar exatamente da cozinha industrial. Quando interessante. você sabia que a faca dentro de uma cozinha está sempre associada a uma mesma pessoa e ela não pode conta para o pessoal, vai, melhor você falar. Numa cozinha industrial tem N tipos de riscos. Cada tipo de atividade possui EPIs diferentes. Por exemplo, se você está ali operando numa chapa, né, fazendo os assados, por exemplo, você tem que usar mangotes, equipamentos específicos. Os instrumentos, como a faca, são realmente equipamentos individuais, então tem mecanismos de cores, né? Você tem que fazer trocas periódicas, afiar periodicamente. Então são N procedimentos que na intensidade da rotina podem eventualmente haver desvios. Então a inteligência ela tem essa concepção de monitorar, de acompanhar e detectar desvios operacionais que são atos inseguros, né. A gente tem um estudo muito interessante que a cada 30.000 desvios ou atos inseguros, 300 se viram pequenos acidentes, 30 acidentes mais graves e uma fatalidade. Ou seja, se a gente trabalha nessa base da pirâmide, impedindo os desvios, alertando, sinalizando, treinando as pessoas a partir desses dados, naturalmente a gente está protegendo, preservando a vida mesmo. Eu acho que é isso que a gente tem comentado aqui também, né, Giovana? Não é uma câmera dedo duro que vai ficar ali Não. apontando o erro de todo mundo, é exatamente para fazer o que o Rufo acabou de falar, né. Questão de Vamos de prevenção, né, e até a exatamente. gente comentou, em outro episódio, né, a pessoa quando está muito confiante no que está fazendo, é a hora em que o risco começa aparecendo, e nem sempre é intencional. Tá tão acostumado a fazer aquilo, fazer aquele procedimento, que simplesmente se distrai. Eu tenho muitos amigos que trabalham na indústria metalúrgica lá do ABC, não faltam histórias de gente que teve acidente até fatal e presenciou acidente até fatal, de gente absurdamente experiente. Estava muito acostumado a fazer aquilo Uhum, e começa tendo descuido natural, né. Então, uhum. todas as vezes que conto essas tecnologias, eu lembro desses casos que eu pude acompanhar e conhecer, né. Uma lâmpada que acendesse, um alerta, uma coisa qualquer que avisasse, a pessoa ia perceber o tamanho da encrenca que ele estava se metendo Aham. e evitar. Ou mesmo com a câmera, né, Rufo, se de repente alguém, sei lá, foi engolido pela máquina, a máquina para, porque ela vê que alguma coisa está errada ali, né. Perfeito. Essa integração aí é o segundo passo da partir da detecção, né. Então o primeiro nível é esse que o Jomar muito bem disse, então o alarme pode ser feito sonoro, visual, a gente tem caso de projetar, tipo aquele projetor que nós usamos na parede, imagine um projetor inteligente que sinaliza no local: "Ei, tem risco, o procedimento está incorreto, faça isso". Agora o segundo nível é uma integração mesmo, então você conecta com o CLP, com o painel elétrico da máquina e desliga de forma automática. Temos um case muito interessante nessa linha com um player global, eles têm mais de 50 plantas fabris no mundo e eles têm o seguinte desafio, é uma máquina perigosa e somente pessoas habilitadas para fazer isso. Então nós reconhecemos a face, se tiver autorização e capacitação para esse procedimento, libera a máquina, caso não, já bloqueia. Durante o procedimento, chegou uma outra pessoa e se expôs na região de risco ou qualquer uma delas está sem os EPIs, bloqueia a máquina. Aí a gente está trabalhando na base da pirâmide, impedindo o ato inseguro, que a gente entende que é o cenário mais completo aí do fluxo, né, do ciclo de segurança da proteção à vida, né. Perfeito. E aí tem algumas outras coisas também, né, casos de uso, assim, a gente fica falando da câmera dedo duro, mas a câmera pode também salvar a pele do profissional, né. Vocês têm uns casos aí legais também de, sei lá, a linha de produção parou, e aí quando você foi ver, era uma pessoa lá que saiu do local onde ele estava trabalhando, mas quando você vai analisar o que aconteceu de fato, não era ele que saiu porque ele foi bater papo com outro, porque faltou material.
E aí você começa a mudar processos também para fazer a coisa acontecer direito, né? Exatamente. Uma das belezas desse tipo de tecnologia é você poder encadear várias aplicações, né? Como se fosse um pipeline, né? Uma sequência de módulos que avaliam o mesmo frame, a mesma imagem do vídeo. Daí você pode colocar coisas de segurança, mas também de eficiência do processo, o que gera, inclusive, melhoria contínua, aumento de resultados da companhia e o payback do investimento na solução, que muitas vezes é uma intenção do executivo contratante. É um caso que a gente gosta de citar, é numa grande indústria global aí, do setor automotivo, e o objetivo do operador era parafusar um veículo. Porém, ele saiu daquela posição e foi vários postos à frente, andou dezenas de metros e voltou depois de um certo tempo atrasando toda a operação. Então são Se milhares de você vê a imagem, você operadores fala, esse cara tá encadeados. batendo papo, né? Foi contar as fofocas pros Exatamente. colegas. E não necessariamente, né, faltou o parafuso, né, o problema foi no suprimento de material no posto e a questão de melhorar o processo e evitar ocorrência. Até para verificar se o cara tá se deslocando excessivamente, né? Começa a trabalhar ergonomia também. Dá pra. Cara, as aplicações são várias, né? Exatamente. Dentro do Lean Manufacturing, existem os 9 tipos de desperdícios, né, as ineficiências do processo produtivo. Então, caminhar em excesso é uma delas, né. Se a pessoa está caminhando demais, é porque o material não está próximo, a ferramenta está muito distante, o layout da área de trabalho não está tão produtiva. E como que os engenheiros industriais e de processos analisam isso há décadas? É no olho, na prancheta, desenhando essa sequência de locais. E aí, qual que é o problema disso? Além do grande esforço humano na coleta de dado, existe o desvio, porque o operador, quando ele está sendo observado, ele faz o procedimento certinho, de acordo com o planejado, porém os improvisos começam quando ele não está sendo observado. E no grande volume de repetições, com a fadiga e assim por diante, para acelerar, para sair um pouco antes. Então, o monitoramento contínuo tem essa beleza comparativa, entender operador A versus B, turno A versus B. Às vezes tem um operador que descobriu um jeito melhor de fazer o procedimento. Ele está fazendo mais rápido e você pode aprender com ele e aquilo se torna um novo standard, se torna um novo padrão da companhia a ser capacitado os demais operadores. Tudo isso não era viável há poucos anos atrás. É, ou era viável com muita do fosfato queimado, né? Você já viu aquele filme Fome de Poder, da história do McDonald's? Que era exatamente mostrando como que a linha de produção do Cronometrava, né? McDonald's era feita, né? Porque o cara chegava, a primeira coisa, ele tinha que pegar um hambúrguer, e aí onde que estavam cada um dos elementos ali para compor o hambúrguer, a batata estava no caminho, porque ele ia pegar, enfim. Tinha toda uma lógica para posicionar cada um dos objetos ali dentro, né? Que é mais ou menos isso que você falou, né? Hoje a inteligência artificial faz isso a uma grande escala. Imagina Ford para fazer isso na linha de produção dele. Não, e o mais interessante não é só fazer, é o que o Rufo falou, é monitorar. É. Porque quando você tem, de fato, né, dentro de linha de produção, você tem um inspetor lá e alguém sabe que é o inspetor, é o que ele falou, sai tudo perfeito. Uhum. Né? O problema acontece na hora que não tem ninguém vendo. É aí que o risco começa a aparecer, né? Exatamente. Exato. Dentro desse universo de indústria, Rufo, o que mais que você acha que vale a pena a gente comentar, assim, de coisas, de casos que vocês já analisaram, de clientes que já pediram para vocês olharem literalmente, de fato, para algum tipo de comportamento? Assim, além do comportamento humano aí que tem uma série de coisas, o mapa de calor, onde a pessoa mais permanece, né, tem questões de agregação de valor ou não. Qual que é o percentual do tempo que aquele operador está realmente agregando, fabricando o produto, ou ele está em alternativas, né, coisas como espera, como movimentação e outros tipos de desperdício. A gente tem uma série de coisas ligadas a o comportamento. Fez ou não fez o checklist de atividades? Então eu tenho X atividades, elas têm que ser realizadas no tempo X planejado e na sequência planejada. Então é um desafio todo esse controle. Mas a gente tem também a observação do produto. Então, quantas unidades estão passando, com qual takt time entre elas, eu tenho um ciclo produtivo de quanto tempo, quantas vezes está parando minha linha de produção, por quanto tempo está parando e por que está parando. Eu lembro quando eu estava conversando com o fundador de uma grande indústria, que é um cliente nosso há alguns anos já. Ele tem uma indústria moveleira, né? Ele fabrica, então, peças de móveis sob medida, assim, para escritório, residência, assim por diante. Porém, as linhas de produção dele não tem como sensorizar e saber quantas peças, de qual medida foi produzida, de qual cor foi produzido.
Em alguns casos, não se aplicam outros tipos de sensores, né? Então ele não sabe quanto ele está produzindo. Então, se um operador tinha que alimentar aquela linha com X peças, mas ele colocou metade daquilo, puxa, como é que ele vai acompanhar isso, por exemplo? E aí ele falou: "Rufo, isso aqui é como uma caixa registradora para mim. Saindo mais peças do outro lado, o meu negócio performa melhor. Se você me ajudar a acompanhar isso, entender que momentos e motivos eu estou tendo desvios nesse processo, eu ganho mais dinheiro, fico mais feliz e eu vou deixar você também mais feliz". Então a gente colocou primeiro uma câmera em uma linha, começamos a mensurar tudo isso, e sim, e são 40, 50 mil unidades por dia. Tem peças pequenininhas, peças de 2 metros, de várias cores e características. E aí começamos a ver o espaço vazio na esteira, o aproveitamento dela. Parou a linha, gera um chamado para o operador: "Ei, por que que parou? O que que aconteceu? O que que você fez para resolver?". E aí isso começamos a aprender. Aprender os motivos das ineficiências, as interrupções, e eles mesmos, analisando os dados coletados, começaram a fazer as melhorias, tiveram ganhos de mais de 30% de performance, de produtividade nas linhas. Um case incrível, depois espalhou para N máquinas e linhas. Hoje nossa solução ela é a principal utilizada nas reuniões diárias com os times, nas reuniões de planejamento, de discussão de metas, e não pode falhar. A gente produz aí milhões de registros de contagens diariamente, né? E estamos indo para outros vários níveis aí de inteligência nesse case, né? Boa. Isso se a gente pensa só em visão computacional, né? Mas vocês estão trabalhando também com outras questões, por exemplo, interação por linguagem natural, automatização por comando de voz. Eu acho que todos os sentidos aí podem ser usados para melhorar para trazer mais eficiência para uma fábrica, né? Então, quando começamos aí, após alguns anos trabalhando com visão, chegamos à seguinte conclusão: ok, agora temos dados. E aí, o que fazer com esse dado, né? Quando você produz aqueles dashboards lindos com 1000 indicadores, parece que você chegou no ponto satisfatório. Mas aí o que que a gente descobre? Nem todo mundo tem essa paciência e esse jeito natural, esse talento de processar muitos indicadores. E aí acabava não sendo tão utilizado quanto poderiam os KPIs. E aí descobrimos com o assistente virtual da produção da indústria a possibilidade de tornar mais humanizada a relação com esses dados. Então hoje criamos o Mentor, né, que é essa tecnologia que acompanha a indústria no dia a dia da produção. E o operador, o engenheiro fala: "Ei, quanto que eu produzi? Quais os defeitos mais comuns? Onde que tem mais desperdício? Onde que tem mais risco na minha operação?". E a inteligência, então, vai no banco de dados, cria os indicadores, percebe se aquele indicador cabe um gráfico, monta gráficos dinâmicos. Em alguns casos, a gente tem a possibilidade de perguntar: "Ei, qual que é o planejamento de produção ideal para hoje?". Ela vai no RP, olha: "Ei, com base nas vendas que você fez, no material que você tem em estoque, nos teus equipamentos e histórico de capacidade de produção, eu, como inteligência artificial, te recomendo produzir nessa sequência. Primeiro isso, depois aquilo, essa quantidade, nessa linha, nessa máquina". Aí o engenheiro começa a dialogar com a inteligência: "Olha, mas e se fosse isso antes disso, seria melhor?". Ela: "Não, talvez não, porque teria esse impacto, atrasaria esse pedido que tem uma data apertada". E aí a gente cria isso que a gente chama de inteligência aumentada, né, dessa cocriação homem e máquina, para ser mais rápido, para analisar mais volumes de dados, uma interação que pode ser por WhatsApp, por web, chat. E aí, em cima desse conceito de linguagem natural, temos feito várias coisas interessantes. Eu fico imaginando também, assim, identificou um problema técnico, na hora você pega ali, sei lá, o celular, o dispositivo fala, aquilo ali já vira um uma menção, né, já vira como é que fala? Chamado. Um chamado, exatamente. Muito bom. O que a gente tem visto muitas vezes nas indústrias, em qualquer organização, é o conhecimento ele está muito distribuído, propagado nas mentes, né? Então, eventualmente, em um turno, teve um grande problema, os responsáveis demoraram horas para descobrir, diagnosticar e resolver. E de repente ocorreu a mesma coisa em outro turno, ou em outro momento, ou em outra linha, e essas pessoas não se conversam diretamente, as mesmas horas serão gastas. Então o que a gente tem feito como desafio é como digitalizar e eternalizar a sabedoria humana, esse conhecimento tácito acumulado, se transformar em algo acessível via conversação. Então antes de você sair conversando com os amigos ou tentar resolver o problema, você fala com a inteligência artificial e ela dialoga. A gente criou um case muito relevante na Natura nessa linha. Fomos até selecionados aí entre 2.500 empreendedores num programa do Ministério da Ciência e Tecnologia, promovidos, premiados com esse case, onde usávamos um headset
com um protetor auricular junto com o comunicador. Então, o operador está ali com as mãos livres e conversando com a IA. Ei, como que eu configuro essa máquina? Como resolvo esse problema? Está dando um erro 17 aqui no painel. O que que quer dizer isso? Ao invés de abrir um PDF de 1000 páginas em mandarim, eu converso com a IA, ela me traz a informação que eu preciso na hora que eu preciso, né? Perfeito, cara. Eu acho que assim, voltando até um passo anterior, eu tenho ouvido muito da indústria, principalmente do varejo, quando se fala nessa questão de dados. Bom, você está contando um caso aí que é muito avançado, né? Mas eu acho que muita empresa falha ainda no começo, que é a estruturação desses dados, né? E aí, para vocês dois, assim, o que que vocês acham que. Como que as empresas e os negócios têm que olhar para os dados a partir do momento que, beleza, o Rufus falou lá no começo, tem os dados, agora vão gerar insights. Tem um estudo recente, não lembro se é do IDG, de quem é, mas mostra o seguinte: os dados tocados dentro do universo empresarial chegam em torno de 30%. Eu falei isso um dia num painel com um diretor da Century, se não me engano, e ele falou para mim, ele falou 30% é muito. São os dados tocados, são o que exatamente? Dados que foram utilizados para tirar alguma informação Ah, útil. tá. Então imagina Tanta coisa tem ali que o ninguém oceano de informação que a empresa tem tá armazenado e Eu também acho que 30 é ninguém muito. faz a menor ideia do que fazer com aquilo e de como tratar. E às vezes dado que não vai gerar insight também. Às vezes você pede coisa que não faz o mínimo sentido, né? E o dado tá lá, tá É. ocupando espaço, isso não é barato. Ele continua a ser coletado, né, e não é utilizado. Uhum. Esse para mim acho que é o grande desafio. O dado tem que ter qualidade na entrada Sim. e você tem que saber o porquê que você está coletando aquilo. O que você vai fazer com aquilo. Porque senão vira história. O Rufo sabe a modinha do Data Lake que surgiu uns anos atrás, né? Todo mundo lá, a minha empresa tem um Data Lake, etc. Quando você vai olhar, é uma história do tamanho do universo, com um monte de groselha aqui. É. Por que você está guardando isso? Quase acumuladores, né? Aquela coisa. Por que você está guardando isso? Ah, talvez lá na frente eu vou usar, mas, quanto está sem custando? estratégia nenhuma. Alguém pensou, você conversou com alguém de dados para ver se faz sentido guardar essa informação estruturada dessa forma. Mas é exatamente por isso, assim, eu lembro também desse assunto, né, de, Data Lake, se falava em Data Lake, vamos formar nosso Data Lake, porque lá na frente a gente vai... Mas eu vejo muita gente não fazendo, ou não sabendo o que fazer com isso, ou de repente fez, enfim, não está estruturado. Que dica que você dá nesse sentido, Rufo, para começar a estruturar dados? Se eu tenho essa montoeira de coisas, esse monte de groselha, como o João falou, como que eu estruturo isso e tiro proveito? Acho que a pergunta número um, o ponto número um é fazer as perguntas certas, né? Que tipo de problema eu quero resolver, quais são os meus desafios, minhas dores, né? E depois é entender o que eu já tenho de dado e começar a fazer essa correlação. Nesse meio do caminho, a gente tem todo o processo de higienização, de correlação, né? De estruturação desses dados, né? Dessa modelagem de como os dados se relacionam entre eles, como um impacta do outro. E aí depois começamos a integrar as coisas. A gente tem visto, assim, comumente nas organizações, muito dado repetido, né? Muito dado, assim, não confiável. Então, em um lugar ele está de um jeito, em outro lugar ele está de outro jeito. Em tese, seria a mesma informação. Então, além de duplicado, ele está inconsistente muitas vezes. Então, a gente tem realmente um desafio de base, né? Mas ainda o problema muitas vezes é cultural e do conhecimento de onde esse dado está e como utilizá-lo. A gente tem um caso clássico que são os ERPs, né? Esse sistema que ele existe basicamente para cumprir questões transacionais, de manter a empresa operacional, questões regulatórias, né? Para comprar, para vender, para controlar a organização, ele acaba gerando muitos relatórios. Então, a gente tem sistemas de ERP com milhares de relatórios, né? Eu trabalhei por alguns anos lá no começo da minha jornada, com 14 anos, lá em uma empresa dessas, e era comum, e ainda é, né, as pessoas pedirem um novo relatório que, na verdade, já existe lá, que eles não têm conhecimento, por exemplo. Então, o que a gente está fazendo hoje é plugando a inteligência artificial nesses sistemas, e ERP também, ensinando para ela todos esses dados que tem, e ao invés de você ter que procurar nesses 1000 relatórios, você conversa com a IA, e ela te ajuda a encontrar, correlacionar e fazer esses dados existentes serem úteis, né? Acredito que esse é um caminho promissor aí no negócio, tanto para saber para onde estar indo, gargalos de venda, gargalos de produção, gargalos de estoque e potencializar a operação, né? Perfeito. Que dica que você dá, Jomar, nesse sentido, assim? Como que a empresa pode começar a dar valor para os dados? Ou fazer esses dados valerem alguma coisa? Melhor dizendo. De fato entender as possibilidades do que a tecnologia pode fazer.
ter, como o Rufo falou, né, fazer a pergunta certa, ou seja, qual é o problema que eu quero resolver, qual é o fato que está me incomodando aqui e como é que o dado se aplica naquilo e ver se aquilo tem de fato viabilidade ou não, né, para, enfim, continuar armazenando e começar a tratar e trabalhar com a informação, né. A qualidade do dado é fundamental, a estrutura do dado é fundamental, porque enquanto isso não estiver pronto, né, Rufo, não adianta IA, né? IA a gente usa com base num volume gigantesco de dados, e a grande diferença da inteligência artificial para o desenvolvimento de software tradicional é que no desenvolvimento de software tradicional, eu conheço meus dados de entrada e eu conheço como eu quero eles na saída. E eu tenho condições de implementar um algoritmo. E é assim que a gente faz, os ifs e elses da programação da vida toda, né? A IA, ela pode ser aplicada em casos em que eu tenho o dado de entrada, eu tenho o dado de saída, mas eu não tenho a menor ideia como é que isso virou isso. Esses normalmente são problemas em que o número de equações e o número de incógnitas nas equações matemáticas são gigantescos. Então, o ser humano simplesmente não consegue tratar aquilo através de um algoritmo linear. É aí que a IA pode ser muito bem aplicada. Então, ela ajuda muito nesses casos em que a gente tem um conjunto de dados de entrada, um conjunto de dados de saída, e a gente não tem clareza exatamente como é que isso virou aquilo. É aí que a IA pode ser muito bem aplicada, mas tem que passar por todas essas etapas, né? Fazer a pergunta correta, descobrir quais são os dados relevantes para resolver aquele problema, e aí olhar dentro da gama de tecnologias de inteligência artificial o que vai resolver. Nem sempre é o estado da arte. Né? É muito comum, principalmente com IA, você vê over-engineering, né? O cara desenvolvendo um projeto gigantesco, complexo, né? Eu nunca esqueço de um caso do Alessandro Faria, o Cabelo, que já teve no episódio anterior aqui. Um dia ele fez uma palestra que eu adorei sobre visão computacional, e ele botou 2 cédulas, né? E falou, se vocês tivessem que fazer um projeto para reconhecer e contar a cédula, né? Como é que você faria? Aí o pessoal, você pega a foto da cédula, treina uma visão computacional que vai reconhecer a cédula, né? Então você tem que fazer um dataset com 500 imagens da cédula assim, da cédula assada, e você consegue reconhecer, né? Aí ele falou, não precisa de nada disso, a cédula é colorida. Então tem uma função de visão computacional chamada histograma, que basicamente você tira qual que é a cor média. E aí ele mostrou, ele falou, tá aqui as cédulas brasileiras, dá uma olhada no histograma de cada uma. Não tem como errar. Então, assim, não precisa de tudo isso para fazer a coisa. O mesmo vale para IA em geral e para Data Science, né? Hoje em dia, com as LLMs, né? Tá sendo muito comum, assim, acompanhar. Não, porque eu vou usar LLM para fazer tal coisa. Eu conversei com uma startup esses dias que eles estavam querendo usar LLM para fazer monitoramento de sala de aula e identificar ocorrência. Eu falei, mas como é LLM para isso? Não, porque é um negócio muito complexo, então eu pensei, né, eu vi no site da NVIDIA uma VLM lá, a gente coloca e faz isso, faz aquilo. Eu falei, não, tecnicamente funciona, tá? Agora, você viu a infraestrutura computacional que você vai precisar para analisar esse vídeo? Ah, não olhei esse detalhe. Eu falei, deixa eu te mostrar o detalhe. Então, estava lá, para isso aqui funcionar, são 6 servidores, são tantas GPUs. Era uma complexidade técnica gigantesca. Se fosse uma solução de missão crítica, de algo de retorno e etc e tal, valia a pena ir por esse caminho. Agora, para descobrir se teve confusão em sala de aula, tem outro jeito de fazer. Pera, que você tem a melhor deixa possível agora para esse final do podcast, que é uma solução que o Rufo também está desenvolvendo para a sala de aula, com visão computacional. Mas é um projeto de inclusão autista em escolas públicas, porque aí o Rufo pode explicar melhor como que ele está fazendo isso acontecer, né, para poder entender, em parceria com o governo, estão desenvolvendo tecnologia para entender e adaptar o ambiente escolar de forma a melhorar a experiência de alunos autistas e oferecer suporte aos professores. Quer dizer, tipo de estímulo que é dado dentro da sala de aula e que gera determinado comportamento negativo para o autista, né? Acho que é um uso bem interessante. E aí você pode até comentar um pouquinho de qual a tecnologia por trás para poder fazer isso acontecer, né? O Gilmar falou aqui que é muita coisa, mas como que você tem feito? Perfeito. As observações do Gilmar são muito assertivas. Cada tecnologia tem um propósito, tem aquilo que ela atende muito bem, que ela se encaixa muito bem. Então, para a parte comportamental humana, a gente entende que observar a imagem por Deep Learning e visão computacional cabe muito bem. Então, a quem que está presente na sala, que horas chegou, quais as emoções, como está reagindo a cada momento, a cada conteúdo, a cada metodologia pedagógica, né?
E, como eu sei quem são as pessoas aí neurodiversas, né, atípicas, que têm alguma questão como autismo, eu consigo daí acompanhar e medir o que funciona melhor. Aí essa ferramenta, essa metodologia, essa didática, essa dinâmica, né, eh, a LLM, nesse caso, ela entra pra pegando os dados já processados por imagem e convergindo com o aspecto do som da sala de aula. Aí sim, eu posso pegar uma ofensa ou algum tom de voz muito elevado, que aí a LLM se dá muito bem. E o que eu faço também com a LLM é entender a pauta, o que foi discutido nessa sala. Eu entendo os momentos, posso criar um mind map dos conteúdos, entendo as fases da aula e correlaciono o que deixou as pessoas mais felizes, motivadas, engajadas. E aí sim, a gente tem um olhar muito especial para os autistas e outros neurodiversos, divergentes, e ao mesmo tempo olhamos para todos os estudantes, pensando numa jornada de aprendizagem mais fluida, tendo o dado como um potencializador da aprendizagem. E essa mesma IA generativa vai conversar com o professor: ei, estava percebendo o seguinte, na sua aula, quem sabe nesse momento poderia agregar essa ferramenta, essa dinâmica, esse exercício, essa metodologia. Ei, dá uma olhada no João, nos últimos dias, nos últimos momentos, ele se comportou desse jeito, quem sabe vale a pena uma conversa mais próxima. Então ela vai ser um assistente acompanhando toda a jornada. A gente acredita muito que existe um espaço e uma demanda de transformar a educação, e eu não tenho dúvidas que ter dados do que está acontecendo em sala de aulas vai ser decisivo nesse processo. Hoje é uma caixa preta, ninguém sabe o que acontece na sala de aula, é uma coisa só, professor e alunos, né? Então a IA pode ser um grande aliado nessa jornada. Aí isso é muito legal, né? Não, e é interessante que vê a qualidade da informação que ele está extraindo, Aham. né? O exemplo que eu dei anteriormente, o que a empresa queria fazer inicialmente era detectar tumulto dentro de sala de aula. Poxa, detectar tumulto, vamos lá. Se eu detecto rosto e tem X rosto por metro quadrado, alguma coisa errada está acontecendo. Sim. E no caso deles lá, o que eles queriam era solta um alarme para um segurança da escola e lá ver o que está pegando, né? Pô, vê se tem Uhum. gente correndo. Você analisa frame, o cara tá aqui, tá lá, assim, existem formas simples de fazer as coisas, Aham. né? E eu me diverti muito quando veio com a história da LLM, porque daí eu deixei ele contar o que ele queria fazer, né? Não, porque eu vi tal coisa, tal, eu falei, ah, legal, vamos olhar no site lá. A hora que eu mostrei a infraestrutura, era enorme, Aham. né? É a infraestrutura que o Rufo deve usar para fazer o monitoramento ligado à LLM de uma indústria, Uhum. né? Agora, você imagina você fazer isso para sala de aula e ter que instalar isso em escola pública. Exato. Então, assim, saiu completamente fora da realidade. A gente tem que fazer algo que vai estar dentro da sala, vai ter que trabalhar sem conexão com a internet, porque o cara que é segurança, ele tem que receber o alerta na hora, não pode depender de conexão. Então, saber aplicar a tecnologia certa para o problema certo é um grande desafio, né? E nós, engenheiros, temos essa mania de que a gente vê um negócio novo, né? É o Next Shining Exato. Object. Você vê o brilhantinho novo, você já vai procurar como é que eu uso isso no dia a dia, né? E é o contrário, eu acho que os rumos que a gente toma da IA, da visão computacional com IA hoje, é exatamente de procurar a solução simples e eficiente que resolve Aham. o problema, né? E vou contar uma coisa legal da Getter. A gente, quando eu conheci o Rufo no evento do Meet the Drapers, que teve em São Paulo, né? Sabia que eles eram do Inception, eu fui lá, a hora que eu vi que tava lá, torci e tal, e a gente bateu um papo naquele dia, né? A gente conversou sobre algumas tecnologias da NVIDIA, e eu falei, cara, o dia que você quiser trazer teu time técnico, a gente pode sentar junto, entender como é que é a plataforma que vocês têm de visão computacional, e ajudá-los a fazer algo que talvez seja mais robusto e permita que você desenvolva rápido outros projetos, né? A gente ficou conversando, passei diversos treinamentos lá da NVIDIA que eles fizeram de forma gratuita pelo Inception. A galera de desenvolvimento dele desenhou uma baita de uma arquitetura de plataforma mesmo, de produto de IA, mandou pra gente, né, Rufo? E aí eu sentei e ficamos uma tarde, eu, o time de desenvolvimento dele, ele junto, um outro engenheiro da NVIDIA, né, um arquiteto de soluções, e foi muito interessante, porque a gente fez a revisão da arquitetura com eles, deu uma série de sugestões, a galera já tinha estudado as nossas tecnologias, feito a lição de casa, então foi muito tranquilo ter essa conversa com eles, né? E eles passaram a implementar assim, né? E eu lembro que, sei lá, uns meses depois a gente foi conversar de novo, o Rufo
Rufo falou, eu tenho que te contar uma coisa. Eu falei, deve ser daquele projeto, né? Aí ele apareceu com uma ideia lá, eu falei, tá, mas e aquele projeto? Ele falou, não, aquilo lá esquece. Aquilo lá já foi, já está em produção, já está funcionando, a gente vai para uma coisa nova. Então, as startups que sabem e se dedicam a estudar tecnologia, a ter gente capacitada para treinar, dentro do Inception, tem esse acesso. A gente consegue sentar, olhar o que estão fazendo, e eu falo para todo mundo, é melhor você começar isso no começo de um projeto, do que depois que você já tem um Frankenstein desse tamanho, e você não consegue fazer engenharia reversa. É igual o povo que trabalha com deles. legado, com mainframe até hoje. Exatamente. Então, eu acho que o grande valor do Inception para as startups, quando eu falo que é conhecimento, é para casos como esse, né? E eu fico contente de poder ter participado disso. Eu lembro da arquitetura, ficou lindo pra caramba o que vocês desenharam lá, do processo de pipe, era uma infraestrutura de cloud distribuída e tal, né? E eu fiquei muito contente, porque foi a equipe de desenvolvimento dele que pegou os treinamentos que eu tinha passado, estudou, começou a fazer protótipo para entender como é que aquilo funcionava, e a hora que apareceu que o negócio entregou pronto, eu falei, caramba, o pessoal estudou mesmo, e isso aqui vai para frente. E aí foi uma dica aqui, outra ali, que a gente teve no meio, discutir possibilidades, escalabilidade, etc, e pronto, tem uma plataforma de produto que consegue escalar. Depois desse elogio, não tem nem mais o que falar. Você tem, Rufo? Está chegando ao final aqui do podcast. Tem mais alguma coisa que você gostaria de comentar? Então, a palavra é muita gratidão aí por toda essa jornada, viu, Jomar? Eu vou dizer que fez toda a diferença no nosso caminho e vou contar o capítulo anterior a esse que a gente esteve juntos. Nós criamos do zero, na unha, a nossa plataforma V0. Então, cada modelo de IA, Deep Learning, visão computacional, ciência de dados, então entrava o dado bruto ali do frame, a gente capturava e analisava com N modelos e fomos criando aquele Frankenstein, como você chamou, e com muito esforço de engenharia, de repente funcionou numa indústria global, tudo criado do zero. E aí falou, puxa, a gente comemorou, ok, agora vamos escalar isso. Não deu certo, cara. O custo inviabilizou, a arquitetura inviabilizou. Foi tão chocante assim para mim, que para mim estava tudo certo para escalar. E aí o que a gente vai fazer? A partir daquela conversa, a gente reconstruiu toda a plataforma. Então, esses códigos anteriores, tudo que a gente tinha feito está obsoleto, inutilizado, e hoje nós construímos com framework, com N módulos e componentes criados pelos engenheiros NVIDIA, que em sua especialidade são muito eficientes, que plugado a outras coisas que a gente vai criando ao redor, nos permite ter uma plataforma modular e escalável. A gente está muito contente aí. Hoje um servidor consegue processar dezenas de câmeras, então o negócio está bem viável economicamente para a gente, para o cliente, para todo mundo. Então, thank you. É isso aí. Esse episódio de Vida de Startups fica por aqui, né? Porque Pra é a isso- realidade de startup. Para mesmo, isso né? que a gente tem Inception. Né? Eu Exatamente. lembro quando eu tive a primeira conversa com o Rufo, que ele me contou de como é que ele tinha montado a plataforma dele, né? E eu contei da NVIDIA, o pessoal vai dar uma olhada tal, né? Eu pensei comigo, eu falei, 2 meses, ele volta aqui. É. Bingo. Porque já não tinha sido a primeira vez que eu vi projeto assim. Então é muito comum criar uma plataforma para resolver a solução, mas é o que ele falou, é tão específico para o cliente A, que a hora que chega o B, Você não consegue adaptar. você acha que é pouca adaptação, mas não é. E aí você tem o cliente C. Então chega um momento que você tem 3 bases de código, que tem um pedacinho que é comum a elas, e a coisa começa a sair do controle, porque, pô, eu encontrei um bug nesse. Cara, esse bug afeta aquelas outras 2. Putz, eu não posso pará-las agora. Então começa a virar uma bola de neve e vira um problema que não é gerenciado, né? Ele viu logo o problema e falou, não, vamos sair para uma solução mais interessante, com coisa que já está feita, testada. E essa é a grande vantagem do Inception, trazer conhecimento e ajudar as startups a usar a tecnologia para fazer o que ele falou, no preço, no prazo e no custo que precisa para chegar lá na outra ponta. Perfeito. Bom, Rufo, para quem quiser conhecer um pouquinho mais a Getter, qual o caminho, quais são os links aí que você passa para o pessoal? Gather.ai. Getter, G-E-T-T-E-R, né? Perfeito. De Amplified Industry, né? Ponto Amplified Industry, né? Nas redes sociais também vocês nos encontram. Meu nome é Rufo Paganini. Você me encontra em todas as redes. Vai ser um prazer aí a gente se conectar, trocar ideias. Acredito muito nesse modelo de trabalho em rede, de economia colaborativa, com outros colegas de startups que estão construindo coisas. Sou muito aberto
a colaborar na jornada de todos, com potenciais parceiros e clientes. Conte com a gente, NVIDIA, obrigado, vocês são rock and roll aí no que fazem e é um prazer aí sermos parceiros aí nessa caminhada. Boa, só confirmando aqui pro pessoal, Rufo, R-U-F-O, Paganini, como se escrevemos, e Getter, G-E-T-T-E-R.ai, né, que é o site e também nas redes sociais. Beleza, Jomar, obrigado mais uma vez aí pela Eu que companhia. agradeço. Obrigado, Rufo. Foi um papo delicioso. Valeu, pessoal. Pô, você fique por aí. Tem outros episódios aqui no canal também para você já ir acompanhando. Aproveita que saiu a temporada. Já vamos maratonar, beleza? É isso, pessoal. Até a próxima. Até.